A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí, né? Até boa madrugada para você. Meus irmãos, a gente vai fazer um breve resumo aqui, tá? Para vocês que vão fazer as provas, tanto a presencial como remota também, tá? E a intenção aqui é realmente a gente só passar limpo, não, logicamente, passando tudo que está lá no livro de apoio, mas focando aí nos pontos principais, né, da introdução aí a esta matéria que é de extrema importância para todos nós, né, que é a bibliologia. Então, bibliologia é o estudo acerca da Bíblia. Então, eu vou passando os slides aqui aos poucos e a gente vai trabalhando de acordo com aquilo que nós separamos para você neste momento. Eu já gostaria de começar com você aqui, trazendo o termo da palavra bibliologia. Deixa eu pegar aqui a marcador, né, para nos ajudar a marcar texto. Tá? E bibliologia, o que é bibliologia? Bibliologia nada mais é do que a ciência da história e do estudo. Olha aí. É o conhecimento da história e do estudo inerente à Bíblia Sagrada. Então, ou seja, tudo aquilo que envolve a Bíblia Sagrada, né, nós vamos abordar nesta matéria. Tá? E ela serve para nos auxiliar a entender a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes, né, principalmente para quem nunca leu a Bíblia, né, para quem já é um pouco mais antigo, não, já adquiriu essa certa facilidade. Mas a gente vai de concordar que para todo mundo que começa a ler a Bíblia, né, principalmente começando a ler por Gênesis, ou até mesmo algum livro aleatório, tem um certo tipo de dificuldade de compreender ela. Então, o conhecimento acerca desse estudo, ele vai nos auxiliar a entender também a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, resumindo, é um dos campos da teologia sistemática que se ocupa do estudo. Então, se eu perguntar para você o que é bibliologia, numa linguagem bem tranquila e simples, é o estudo que vai nos auxiliar na interpretação, a entender, na compreensão, é a bibliologia. Então, ela vai trabalhar tudo isso de uma forma que nós possamos ter um auxílio para que assim a gente tenha uma melhor compreensão a respeito da palavra de Deus. Falando um pouco mais em relação à origem e à história, já que a gente está falando de Bíblia, então a Bíblia, né, a palavra Bíblia, ela deriva de um vocábulo grego, biblos. Vou marcar aqui para vocês. Aqui, ó. A Bíblia é uma palavra derivada, né, que deriva-se de um vocábulo grego, biblos. E nada mais, como significado, significa conjunto de livros, né, ou rolo. Então, a Bíblia ela está dividida em duas grandes partes. Né? Creio que você já ouviu falar, né, nessas duas grandes partes, que é Antigo e Novo Testamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais dessas duas grandes partes, tá? Então, essa divisão, ela lembra que a antiga e nova aliança de Deus, né, que Deus estabeleceu com o homem. Então, a palavra Bíblia, né, que vem do vocábulo grego biblos, ela vem do nome de uma cidade antiga na Fenícia, que era muito conhecida antigamente, na antiguidade, pela comercialização e exportação de papiros. Não sei se você já teve a oportunidade aí, mas você tendo acesso fácil aí ao Google, na internet, você consegue pesquisar a respeito um pouco mais do papiro.
né? Mas só para você ter uma compreensão aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a imagem de um papiro, né? Então a palavra grega para papiro justamente era biblos, derivada do nome dessa cidade. O papiro em rolo foi o primeiro material usado para a escrita pelos egípcios, gregos e romanos, devido à sua facilidade de obtenção e uso, além da sua durabilidade. Então, foram 3 fatores aí que realmente fez com que o papiro ele fosse uma das matérias mais usadas na antiguidade. Então, ele foi, além dele ser o primeiro, porque ele era o primeiro, né? Logicamente, falando assim de um termo mais moderno daquela época. Nós sabemos que teve a escrita até mesmo anterior, a escrita em pedras, né? Mas ao encontrar, né, na escrita, tanto pelos egípcios, gregos e romanos, então a facilidade de tanto ter esse material, como também um material que tinha uma durabilidade muito grande. Então isso foi um fator que impulsionou ainda mais, né, a utilização pelos antigos do papiro. Tá aí para você a imagem de um papiro, tá bom? É justamente, provavelmente aquilo que você já estava imaginando, né? Um rolo, né, enrolado aí em um pedaço de madeira, e eles escreviam aqui o que eles tinham para escrever. Deixa eu marcar aqui. Escreviam aqui, e aí tinha uma durabilidade e conservação muito grande, né? Então, com o passar do tempo, essa expressão passou a designar o conjunto de livros inspirados por Deus, que compõem a Bíblia. E aí você deve perguntar, certo, mas eu já entendi que o material que era utilizado era o papiro, eu já entendi que o nome de origem, né, veio de uma cidade chamada Bíblia, conhecida antigamente. Mas o que é a Bíblia para nós? Vou marcar aqui. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Romanos capítulo 16, versículo 25 ao 27. Ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo, olha aí, com a revelação do ministério oculto, mas agora foi revelado nos tempos passados. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, o que é que a gente pode falar sobre a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a revelação de Deus, né? É a revelação do ministério que estava oculto nos tempos passados, mas agora, por ordem do próprio Deus, é dado a conhecer através das escrituras proféticas, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, para as nações, para que as nações, ou seja, todas as nações da terra, venham a crer e a obedecer ao único Deus, que é sábio, eterno, e seja dada a glória para todo sempre, através, né, ou por meio de Jesus Cristo. Então, revelar quer dizer contar uma coisa que era segredo. Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Através da Bíblia, Deus nos revela muito dos seus planos. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 ao 17. Porque o Senhor revelaria isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse,
dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei, e este dominará sobre o meu povo. Então veja que através de alguns textos bíblicos, então a gente separou exclusivamente aqui esse, para poder explicar para vocês que primeiro Deus ele começa a contar os planos dele a Samuel. E assim Deus fez através das escrituras. Então, primeiro Deus ele disse: olha, tem um homem que é assim, que quando você chegar lá, você vai ver, ele é da tribo de Benjamim. Então, deu alguns sinais e apontamentos para que quando Samuel realmente visse, tivesse um reconhecimento visível daquele homem, pudesse identificar que era a respeito daquele homem, nesse caso aqui de Saul, que Deus estava falando. No caso da Bíblia, no contexto geral, a gente vê que desde Gênesis a Apocalipse, o homem na qual Deus ele sempre mostrou no Antigo Testamento, Deus sempre falou que viria um Salvador, aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que viria, que a luz, que a Virgem daria luz ao menino e ele seria chamado Emanuel. Então veja que em toda a Bíblia, em todos os livros, tanto do Antigo, tanto conosco, do Novo Testamento, Jesus ele é o centro dela. Então, é através da Bíblia que Deus ele revela muito dos seus planos, inclusive o plano da salvação por meio de Jesus. Com isso, a gente entende que existem dois tipos de revelação: a revelação geral e a revelação especial. O que é a revelação geral? A revelação geral, ela refere-se ao conhecimento de Deus disponível a todas as pessoas. Então, o salmista vai dizer que a natureza revela a glória de Deus, revela que existe um Deus, a existência de um Deus. Então, a gente vai ver alguns textos falando a respeito disso. Né? Já a especial, a revelação especial, é uma revelação que existe uma comunicação específica de Deus. Então, por exemplo, a Bíblia, ela é uma revelação especial, porque ela é comunicação específica de Deus para o homem. Mas veja que alguns teólogos, né, ou pseudo-teólogos, eles vão dizer que a Bíblia contém apenas a palavra de Deus. Então, isso é um assunto para uma outra matéria, mas veja que a gente dizer que a Bíblia contém apenas a palavra de Deus é a gente dizer que ela não é tão útil nos dias atuais. Eu concordo quando o evangelista Billy Graham vai dizer que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Por quê? Porque a palavra de Deus, nesse caso para nós cristãos, ela é tanto eficaz para o passado, presente e também para o futuro. Então, ela serve para todas as épocas. Então, quando a gente está lendo uma Bíblia ali, a gente está ouvindo a própria voz do Senhor em relação àquilo que ele quer transmitir. Logicamente que tem pessoas que usam como se fosse um amuleto, não é essa a ideia. Mas a gente precisa entender que a revelação especial é a comunicação específica de Deus com o homem, através da Bíblia. Então, existem esses dois tipos de revelações para que a gente possa trazer ou ter uma compreensão a respeito daquilo que Deus ele quer nos comunicar, nos ensinar, melhor dizendo. Você pode perguntar, certo, meu evangelista, mas de que forma nos foi revelado? De que forma essa revelação especial chegou até a gente? Então, a gente separou aqui algumas das três principais formas, né? A primeira é que o autor das Sagradas Escrituras é o próprio Deus. Tá? Jeremias capítulo 1, versículo 12 e Isaías 34, 16. Seu intérprete é o Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 16. E o seu tema central é a salvação através do Senhor Jesus. Lembra que a gente falou em alguns slides passados aqui que Deus ele começa a indicar
e depois ele mostra, ele revela quem é. Então, a gente vê que tudo isso aconteceu na Bíblia. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o termo Antigo e Novo Testamento, mas a gente vai ver que o Antigo Testamento ele tem uma finalidade justamente de indicar como seria e o que teria que passar para que o ungido, o escolhido, o Cristo, a gente pudesse identificar e reconhecê-lo. Que isso vai acontecer no Novo Testamento, na divisão que a gente chama de Novo Testamento. Então veja que o seu tema central é, alguns dizem que, por exemplo, a graça, o tempo da graça só é no Novo. Na verdade, a graça ela sempre esteve, porém ela foi revelada no Novo. Mas no Antigo a gente vai ver alguns indícios, a gente falou já em outras aulas, e alguns indícios da graça. Né? Graça é um favor imerecido. Então, sempre que Deus ele faz um favor, certo? Na qual, por exemplo, Davi, quando deu uma sentença ali depois do pecado com Betseba, ele deu uma sentença de morte. Mas Deus, ele demonstrou ali uma misericórdia, não deu aquilo que ele merecia e ainda fez um favor. Então, isso é uma relação de graça. Então, a gente vai ver em várias passagens, na verdade, em todas as passagens dos livros no Antigo Testamento, os traços da graça ali sendo passados, desde o início, na verdade, com Adão, né? Quando Deus disse, olha, se você comer, certamente morrerá. Então, automaticamente ali, Adão ele já desfrutou ali da graça de Deus. Logicamente, a gente entendendo que Deus ele não é pego de surpresa, já fazia parte de um plano de redenção para o homem. Então, a gente começa a entender isso através do conjunto de livros das Escrituras Sagradas. Seu intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é a salvação da humanidade através do Senhor Jesus. Tá? Lucas, capítulo 24, 27, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 ao 10. Tá? E para resumir tudo isso, o texto que a gente vai separar aqui para vocês é 1 Coríntios, capítulo 9 ao 16, que vai dizer assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui, ó. Mas Deus nos lá revelou, ou seja, revelou para nós pelo seu Espírito. Olha aí. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens, aí ele vai trazer aqui uma pergunta, sabe as coisas do homem, senão através, né, do Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, a interpretação quem traz é o próprio Espírito Santo através do seu autor, né? Aquilo que o autor ele quer nos revelar, o intérprete é o Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, já conhecendo a respeito da origem, né, sabendo um pouco do que é revelação, sabendo a importância da palavra, né, da Bíblia, de Deus para nós, agora a gente vai conhecer a estrutura desse livro que a gente tem, né, falando a respeito das duas grandes principais divisões. Né? Então, as divisões e composições da Bíblia. Então, as duas grandes principais divisões, creio que você já conhece, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, só uma observação que eu gostaria de fazer com vocês, porque é algo que é muito comum, tá? Pelo fato da gente ouvir alguém falar, a gente repete e replica um termo que é errado para nós. Quando se fala assim, ó, deixa eu botar em vermelho aqui para vocês. Quando a gente fala assim, ó, o velho, não sei se vocês já viram alguém falando isso. Leve em consideração aqui que eu sou muito bom de escrever aqui pelo notebook, não.
Pronto. Quando diz assim, o Velho Testamento, tá? Por quê? Porque velho, além de abrir um espaço para que alguém, como já aconteceu em algumas heresias, quando as pessoas dizem assim, algumas divisões que dizem assim, não, mas o velho, a gente já não faz mais nada do velho. O Velho Testamento não serve para a gente, então não leia o Velho Testamento, porque eis que tudo se fez novo. Então o termo correto não é velho, tá? Deixa eu passar um X assim, ó, para você entender que não é para falar velho. O termo correto de se retratar a primeira grande divisão é Antigo Testamento. Por que Antigo Testamento? Porque você há de convir comigo que algo que é antigo não necessariamente quer dizer que tem que ser desprezado. Jesus ele disse que não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-la. Então, quando a gente chama de velho, não algo que é velho geralmente é algo que é desprezado, é algo que não serve mais. Mas algo que é antigo, por isso que eu gosto de dizer que uma pessoa experiente não é velha, é uma pessoa antiga, é uma pessoa que tem muito a se aproveitar. Então, o mesmo termo se cabe aqui, tá? Não falamos Velho Testamento, só para você entender, tá? Porque velho é algo que não serve mais, já é velho, precisa ser substituído, tá? A gente pode entender o novo como algo que foi acrescentado. A gente vai ver lá em Cristologia, né, que Jesus ele cumpriu, certo? Alguns ofícios ou algumas características de que eram feitas nas leis cerimoniais, tá? Mas isso não invalida, porque, por exemplo, a lei para nós, por quê? Na lei vai dizer assim, é proibido matar. Hoje é válido? Então, se não é válido, então a lei ainda, de alguma forma, certo? O que está no Antigo Testamento ainda tem uma validade para nós. Tudo, Aldrey? Não tudo. Porque se cumpriu em Cristo. A gente vai ver isso na Cristologia. Tá? Mas existem alguns textos, né? Muitos textos, que valem para nós hoje. Como, por exemplo, a gente gosta muito de pregar as histórias. Né? Quem não gosta de falar sobre as histórias de Moisés, de Josué, de Gideão. Então, a gente dizer que é algo que não pode ser benéfico para o crente hoje é um grande erro. Então, o Novo Testamento vai dizer que toda a Escritura é válida. Né? Ela nos serve para ensinar, para corrigir, então para nos orientar. Então, a gente vai ver que não é algo velho, é algo antigo. Tá bom? Então, a gente chama esses dois termos as grandes divisões, só para não enrolar muito aqui vocês, mas só para ficar realmente esclarecido. Tá? Não chamem velho, é antigo. O termo correto é Antigo Testamento. Então, as duas grandes divisões e principais é Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vai encontrar 39 livros, 929 capítulos, aqui, ó, 39 livros, 929 capítulos, somando todos os capítulos de todos os 39 livros do Antigo Testamento, e somando os versículos dos 39 livros, a gente vai encontrar 23.214 versículos. Aldrey, o senhor contou? Não, eu estou confiando aqui que... Brincadeira, irmãos, mas é um bom senso aí de realmente pessoas que fizeram essa análise crítica para poder deixar já pronto para nós, tá bom? Então, a gente vai encontrar aí no Antigo Testamento 39 livros, 929 capítulos, 23.214 versículos. E no Novo Testamento, meu evangelista, no Novo Testamento, a gente vai encontrar 27 livros, né? Uma quantidade menor de livros aí. Consequentemente, 260 capítulos. Isso. E 700 e 7.959 versículos. Então veja aí que comparado ao anterior, né, é uma quantidade menor de livros e consequentemente após. Meus irmãos,
contando com toda a Bíblia, né? Juntando os livros do Antigo Testamento e do Novo. A gente vai ver que a gente vai encontrar 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Então, essas são as principais divisões aí, principais informações que você vai ter a respeito da Bíblia, tá? No contexto geral de toda a Escritura. E aí, com essa série de informações, você vai dizer, meu evangelista, mas é muita coisa para eu decorar, não sei se eu vou. Meus irmãos, pode ficar tranquilo, tá? É só caráter de informação. Mas aí, para ficar bem mastigado, né, e ajudar você na compreensão, a gente trouxe essa ilustração aqui, essa imagem, que vai retratar todas as composições e divisões dentro do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Então, vamos lá. Veja aqui, ó, que nessa ilustração que a gente pegou, tá vendo que eles colocaram aqui o termo velho? Então, velho, deixa eu riscar aqui, ó, não é velho. Não é velho. É Eita, será que eu vou conseguir terminar esse negócio hoje? Vou botar só a abreviação, tá? Não, terminou aqui. Antigo, pronto. Antigo Testamento. Vamos lá. No Antigo Testamento, quais são as divisões dentro do Antigo Testamento? Tem divisões? Tem. Vamos lá. Primeira divisão, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que está exatamente nessa ordem. Logicamente, se não for uma Bíblia que está posta em uma ordem cronológica, tá? Aí você vai ver uma outra ordem. Mas, se não, com exceção dessa, você vai abrir e você vai ver que os livros estão nessa ordem. Tá? Por quê? Como são chamados esses 5 primeiros livros? Tá aqui, ó, a referência. São chamados de Pentateuco. Penta é uma indicação de número para a gente, né? Por exemplo, o Brasil ele é pentacampeão, ou seja, 5 vezes campeão. Então, penta representa ali um número 5. Né? E teuco. Teuco é uma palavra que no original quer dizer rolos. Então, pode ser chamada de 5 primeiros rolos ou 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Né? Para os judeus, eles vão chamar também de outros nomes, como lei, livros da lei, ou também de Torá. Tá bom? É só para você ter esse conhecimento. Mas quando sempre que se referar livro da lei, Torá, Pentateuco, está se referindo aí aos primeiros livros das Escrituras. Tá? Dentro depois dessa primeira divisão do Antigo Testamento, a gente vai ver também a divisão dos livros históricos. Então, livros históricos porque realmente já está indicando algo, né? São livros que falam de histórias, né? História do povo de Deus, história com eles foram eles se distanciaram de Deus, história dos reis de Israel, enfim. Então, na segunda divisão que a gente vai ver no Antigo Testamento, a gente vai ver o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá? Eles estão na classificação de livros que são chamados livros históricos. Também a gente vai encontrar poesias na Bíblia. Então veja, só uma informação, tá? Isso aí vai ser lá para frente, mas só para você entender que cada conjunto de livro existe uma forma específica de ler. Porque muitas vezes a gente lê todos eles, tá? Tanto do Antigo quanto do Novo, da mesma forma, a gente não vai chegar na mesma, na ideia central do que o livro, né, o escritor, ele quis passar como mensagem através do Espírito Santo. Então veja que livros históricos a gente lê de uma forma. Livros poéticos, né, poemas, canções, a gente tem que ler de outra. Né? Muitas vezes, por exemplo, vamos usar aqui figuras de linguagem como metáforas, que se a gente for ler na literalidade, a gente não vai entender nada do texto. Então, a gente precisa ter esse conhecimento aqui para poder começar a examinar e ler a Bíblia da forma correta. Por isso que muitas vezes é necessário realmente um tempo mais dedicado para que a gente possa entender o que um texto está dizendo. Então veja, livros históricos,
Tá? São esses que a gente acabou de relacionar. Os poéticos, a gente vai encontrar cinco livros, né? O livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos ter também no Antigo Testamento duas divisões, as duas últimas, né? Além das três que a gente já falou, as divisões dos profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, e os profetas menores. Aí antes que você pergunte por que um é profeta maior e outro é menor, é por causa da altura? Não. É porque um tinha mais poder do que o outro? Não. Simplesmente são intitulados profetas maiores e menores pelo tamanho do livro escrito. Somente isso. Uns livros são mais curtos e outros são mais longos. Somente isso, meu vídeo, só. Então, podemos utilizar o termo também livros proféticos para todos eles? Sim, não teria problema nenhum, né? Desde que a gente entenda o que o livro ele está querendo, a ideia, né? E a mensagem que o livro está passando. Então, são livros proféticos, né? Então, tem essas duas divisões aí finais: profetas maiores e profetas menores. Já no Novo Testamento, a gente vai ter os 4 primeiros livros, né, a gente vai chamar de evangelhos, né, os evangelhos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas e segundo João. Tá? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Então, a gente vai ver essa primeira divisão aqui no Novo Testamento. Tá? Quando você abrir sua Bíblia também, você vai ver esses 4 primeiros livros aí sendo os primeiros, né, encabeçando aí o Novo Testamento. Histórico, a gente vai ter, é reconhecido como livro histórico, o livro de Atos. Assim como no Antigo tinha os livros históricos, no Novo também vai ter um livro histórico. Tá? Também temos as divisões das epístolas, né, das cartas. E dentro das cartas, a gente vai ter as cartas de Paulo, né, que vai de Romanos até Filemão. Então, toda a carta que foi escrita por Paulo, né, embora que se a gente for dividir ainda mais, a gente vai ter também as epístolas gerais, né, e as pastorais, que foram indicadas aqui para Timóteo e Tito. Mas no contexto, só para você entender a estrutura, tá? As cartas de Paulo, que são essas aqui. Deixa eu marcar aqui que são essas aqui, as cartas de Paulo, tá bom? Outras cartas, né? Carta aos Hebreus, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E para finalizar, a gente tem o livro da Revelação, né? Que também ali é uma profecia, né? Que é o livro do Apocalipse, para encabeçar aí na última divisão, tá bom? Então, essa aí é o que a gente tinha para passar para vocês. Tá? Logicamente, você vai utilizar essa videoaula juntamente com o livro de apoio para ter realmente uma absorção maior de conteúdos, tá? Tanto da videoaula, da aula aqui digital, quanto também do livro que você tem em mãos, tá bom? Então, desde já, Deus te abençoe. Ficamos por aqui e até a próxima, se Deus permitir. Fique na paz.